preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no drama turco Yalı Çapkını. Ah, verdade. Vamos dissecar esse episódio cheio de reviravoltas, momentos que te deixaram, com certeza, grudado na tela. Eu acho que todo mundo ficou grudado na tela com esse episódio. Intrigas familiares, romance conturbado, Teve de tudo. reviravoltas de tirar o fôlego. Parece que o roteiro dessa série foi escrito por alguém que adora brincar com as nossas emoções. É verdade. E o episódio de hoje prova isso. Começando pelo casal que amamos odiar, Seren e Ferit. Ah, sim. Protagonizaram cenas dignas de Oscar. Digno de Oscar e de um bom terapeuta de casal também. É verdade. O relacionamento deles é um verdadeiro carrossel de emoções e nesse episódio o Ferit elevou a instabilidade emocional a outro nível. A gente sabe que o Ferit sempre foi um poço de contradições, mas dessa vez ele se superou. Primeiro, pergunta pra Seren se ela voltaria pra ele. Depois, sai correndo, sem dar nenhuma explicação. Me diz o que se passa na cabeça desse homem. É difícil decifrar o Ferit, mas dá pra perceber que ele tá dividido. De um lado, a paixão avassaladora pela Seren. Do outro, a pressão familiar pra se casar com Diyar e garantir a estabilidade do Império Corão. E a Seren, coitada, fica no meio desse furacão emocional, sem saber pra onde correr. Mas ela não é de levar desaforo pra casa, né? Exatamente. A Seren sabe se impor. A cena do jantar, por exemplo, foi de tirar o chapéu. Ela coloca o Ferit contra a parede, na frente de todo mundo, devolvendo o celular dele e obrigando ele a encarar a pergunta que ele fez. Ela não deixou barato. E a discussão deles, na varanda, a Seren exigindo respostas. O Ferit se esquivando, negando os próprios sentimentos. Que química explosiva. É como se eles estivessem em um campo minado. Cada palavra, cada olhar pode desencadear uma explosão. É verdade. A atração entre eles inegável, Sim. mas o medo e a insegurança falam mais alto. E essa tensão toda culmina numa das cenas mais aguardadas do episódio. O confronto no ateliê do Ferit. Sim. A Seren, cansada de jogos e incertezas, decide tomar as rédeas da situação. Ela tranca os dois no ateliê, criando um ambiente claustrofóbico, carregado de emoções. Imagina a pressão, ficar preso num lugar fechado com a pessoa que você ama, mas que te causa tanta dor de cabeça. É a receita perfeita para um confronto épico. É verdade. E não decepciona. O Ferit acuado acaba admitindo que ainda sente algo pela Seren, mas insiste que o casamento com Diyar é a melhor escolha para ele. Ele alega que precisa de estabilidade, mas será que é só isso? Ou será que ele tá se auto-sabotando com medo de se entregar de corpo e alma a Seren? Acho que o Ferit ainda não se conhece o suficiente para responder essa pergunta. Ele tá perdido em um labirinto de dúvidas e incertezas e precisa encontrar a saída antes de tomar qualquer decisão. É verdade. Mas enquanto o Ferit tenta se encontrar, a bomba relógio tá prestes a explodir. A Seren revela que o Sinan mentiu sobre o Ferit ter seguido em frente com a Diyar após a separação. É como se alguém tivesse jogado um balde de água fria no Ferit. Ele descobre que passou 2 anos sofrendo por um mal-entendido, enquanto a Seren também amargava a dor da separação. Que ironia do destino. É verdade. E para piorar a situação, a Diyar chega bem na hora, interrompendo o momento íntimo dos dois e deixando bem clara sua posição como noiva do Ferit. A Diyar é a personificação da elegância e da compostura. Mas por trás dessa fachada, existe uma mulher ferida e disposta a lutar pelo que acredita ser seu. E o confronto entre essas duas mulheres fortes promete ser um dos pontos altos da série. Enquanto isso, a Seren se vê em um beco sem saída. De um lado, a pressão da Esme para que ela volte para Antep. Do outro, a esperança de que o Ferit finalmente a escolha. É um turbilhão de emoções. A Seren está dividida entre a lealdade à família e o desejo de seguir seu coração. Mas nesse momento de fragilidade, surge uma figura inesperada para ampará-la, o Halis Kohan. O patriarca da família, conhecido por sua rigidez e frieza, demonstra um afeto genuíno pela Seren. Ele aconselha o Ferit a olhar para dentro de si e descobrir o que realmente quer, enquanto acolhe a Seren com uma paternalidade surpreendente. O Halis é um personagem complexo e cheio de nuances. Ele representa a tradição, a ordem, mas também a sabedoria e a compaixão. Sua intervenção nesse momento crucial da trama é um divisor de águas. Chegamos ao ápice do episódio, a Seren sendo praticamente expulsa da mansão, o Ferit hesitante sem saber o que fazer, e de repente... A declaração bombástica do Halis. Ninguém sairá desta casa. Que reviravolta. O Halis, contrariando todas as expectativas, impede a partida da Seren e a mantém sob sua proteção. Mas o que o motivou a tomar essa decisão? Seria apenas afeição pela Seren, ou ele estaria enxergando um futuro para ela e o Ferit.
A resposta para essa pergunta só saberemos nos próximos capítulos. E para aumentar ainda mais o suspense, o Ferit abraça a Seran na frente de todos, deixando a Jaiar completamente humilhada. Mas aquele abraço Era um adeus, um ato possessivo ou uma promessa de que ele finalmente irá lutar por ela. As interpretações são infinitas. E essa é a grande questão que fica no ar. O que será de Seran e Ferit? Eles conseguiram superar os obstáculos e viver esse amor. Só acompanhe nos próximos episódios para saber. E é claro, ouvir a nossa análise completa aqui no The Deep Dive. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse mar de emoções. Na parte 2, vamos dissecar as consequências da decisão do Rhalis e os desafios que a Seran e o Ferit enfrentarão para ficarem juntos. Preparem-se para mais drama, romance e, claro, muitas reviravoltas. A decisão do Rhalis de impedir a saída da Seran da mansão foi como uma bomba, não acha? Ele virou o jogo completamente. Totalmente. A Jaiar, por exemplo, ficou em choque, né? Imagine a humilhação, seu noivo defendendo outra mulher bem na sua frente. E a Seran também ficou surpresa, né? Apesar do Rhalis ter se mostrado um aliado importante, ela esperava uma reação mais contundente do Ferit. Algo que demonstrasse que ele estava disposto a lutar por ela. É tipo ele chutando o balde e assumindo o relacionamento deles de uma vez por todas, sem medo das consequências. Exato, mas o Ferit não parece preso no passado, sabe? Relutante em se entregar totalmente. É como se ele tivesse com medo de se machucar de novo. E a Jaren? Você acha que ela vai se dar por vencida? Com certeza não. Ela não chegou onde tá sem saber jogar o jogo, né? A Jaiar é inteligente, ambiciosa e apaixonada pelo Ferit. Podemos esperar que ela use todas as armas que tem para reconquistá-lo. Prepare-se para uma batalha épica. Falando em batalha, o Sinan continua sendo uma ameaça constante para Seran. Com certeza. A obsessão dele é assustadora. Agora que ele sabe onde ela está, o perigo se torna ainda mais real. Ainda bem que a Seran tem o Rhalis como protetor, né? Ele se mostrou um aliado poderoso e parece realmente se importar com ela. É verdade. A relação deles é um dos pontos mais interessantes da trama. O homem rígido, tradicional como Rhalis, demonstrando afeto e proteção por uma jovem que desafia todas as convenções. Mas e o nosso triângulo amoroso? Qual será o próximo passo? O Ferit precisa tomar uma decisão, né? Ele não pode ficar em cima do muro para sempre. A Seran precisa de um posicionamento claro da parte dele e a Jaiar também merece respeito. Ele precisa parar de enrolar e seguir o seu coração. Mas convenhamos, não deve ser fácil escolher entre a paixão avassaladora que ele sente pela Seran e a segurança, a estabilidade que a Jaiar representa. É como escolher entre mergulhar em um mar revolto ou navegar em águas calmas. Uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Enquanto isso, a gente fica aqui roendo a ansiedade e tentando decifrar os próximos passos do Ferit. Mas mudando um pouco de assunto, o que você achou da atitude da Seran em relação ao Abdin e a Suna? Achei brilhante. Ela usou inteligência e astúcia para defender o que era seu por direito. A Seran não é mais aquela menina ingênua e submissa do início da série. Ela amadureceu, né? Aprendeu a se impor e lutar pelo que acredita. Exatamente. As adversidades a transformaram em uma mulher forte, independente e decidida a trilhar o seu próprio caminho. E por falar em trilhar o próprio caminho, será que o Ferit e a Seran conseguirão superar todos os obstáculos e encontrar a felicidade juntos? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O futuro deles é incerto, mas o que podemos afirmar é que a jornada vai ser emocionante e cheia de reviravoltas. E a gente vai estar aqui acompanhando cada passo, cada lágrima, cada sorriso, torcendo para que o amor prevaleça no final. Exato. E analisando cada detalhe, cada nuance, cada pista que a série nos oferece. Mas antes de encerrarmos essa parte do nosso mergulho profundo, a gente precisa falar sobre os outros personagens que também estão dando o que falar. É verdade, temos a Suna e o Abdin, que não vão desistir dos seus planos tão facilmente. E a Isen, que se aliou ao Sinan e pode colocar a Seran em grande perigo. E não podemos esquecer da Esme e do Kazim, sempre prontos para manipular e controlar a vida da Seran. Parece que a nossa heroína vai ter que enfrentar muitos desafios para conquistar a felicidade dela. Mas ela já provou ser uma mulher forte e resiliente. Tenho certeza de que ela vai encontrar a força necessária para superar todos os obstáculos. E a gente vai estar aqui para acompanhar de perto essa jornada emocionante. No próximo episódio, a gente vai analisar as consequências da decisão do Rhalis e os desafios que a Seran e o Ferit enfrentarão para ficarem juntos. Preparem-se para mais drama, romance e reviravoltas. A trama está longe de acabar e promete nos surpreender a cada capítulo. E você, o que acha que vai acontecer? Compartilhe as suas teorias, os seus palpites com a gente. A gente adora saber a sua opinião sobre essa história que nos conquistou desde o primeiro episódio. E não perca a última parte do nosso mergulho profundo, onde a gente vai analisar o desfecho desse episódio eletrizante e vamos discutir as possíveis reviravoltas que nos aguardam nos próximos capítulos. Até lá. Aquele final, hein? Ninguém esperava que o Alice fosse impedir a Seran de sair da mansão. Ele realmente virou o jogo. Pois é, foi um momento de pura tensão, né? Sim. A Seran sendo praticamente expulsa, o Ferit em silêncio,
de repente. O Riley solta aquela bomba. Ninguém sairá desta casa. Deu pra sentir o impacto da decisão dele em todos os personagens. É verdade. E a pergunta que fica é, o que o motivou a fazer isso? Será que ele realmente se importa com a Seran ou está apenas manipulando a situação para os próprios interesses? Essa é a grande questão, né? O Hallis é um personagem complexo, difícil de decifrar. Ele pode ser implacável quando se trata de proteger a família e os negócios, mas também demonstrou afeto genuíno pela Seran em diversos momentos. É verdade. Lembra quando ele a defendeu das provocações da Ifekat? Ou quando aconselhou a não desistir dos sonhos? O Hallis enxerga algo especial na Seran, uma força, uma determinação que o fascina. Talvez ele veja nela a chance de redimir o Ferit, né? De guiá-lo para um caminho mais honesto, mais verdadeiro. Afinal, o Hallis sabe que o neto está perdido no mar de dúvidas e incertezas. É possível. Mas também não podemos descartar a hipótese de que o Hallis esteja jogando um jogo estratégico, usando a Seran como peça-chave para os planos dele. Afinal, ele é um mestre na arte da manipulação. É verdade, o Hallis é um jogador experiente, sabe como mover as peças no tabuleiro para alcançar seus objetivos. Mas, independentemente das motivações dele, a decisão de manter a Seran na mansão teve um impacto enorme na trama. Com certeza. A Diar se sentiu humilhada, traída, o Fer ficou ainda mais dividido e a Seran, apesar de grata pela proteção do Hallis, continua insegura em relação ao futuro. E não podemos esquecer dos outros personagens que também contribuem para essa teia de intrigas e emoções, né? A Sunna e o Abdin, por exemplo, não vão descansar enquanto não conseguirem o que querem. São movidos pela ambição e a sede de vingança. A Sunna, em particular, está disposta a tudo para destruir a Seran e se apoderar da fortuna dos Corran. E a Yai-San, ela se aliou ao Sinan e colocou a Seran em perigo. Que traição. A Yai-San é um exemplo de como as aparências enganam, né? Ela se fazia de amiga da Seran, mas no fundo estava só esperando a oportunidade de se beneficiar da situação. E o Sinan, com a obsessão doentia dele, é uma ameaça constante. A Seran está cercada de inimigos por todos os lados. Mas ela também tem aliados importantes, como Hallis e Agugun. E claro, não podemos esquecer da força e da determinação da própria Seran. Ela é uma verdadeira guerreira, já passou por tantas provações, mas nunca desistiu de lutar pela felicidade dela. E é essa força interior que a torna uma personagem tão cativante e inspiradora. É por isso que nós, fãs de Ali Chapkini, continuamos vidrados na tela, ansiosos para descobrir o que o destino reserva para Seran, Ferit e todos os outros personagens que habitam esse universo de paixão, intriga e reviravoltas. É verdade. A cada episódio, a trama nos surpreende com novos desafios, dilemas, revelações. E nós, aqui no The Deep Dive, continuaremos analisando cada detalhe, cada nuance, cada pista que a série nos oferece. Esperamos que você tenha apreciado o nosso mergulho profundo nesse episódio eletrizante de Yari Sapkini. E não deixe de acompanhar a gente na próxima semana. É isso aí. Até a próxima!